Hoje falamos aqui sobre Cabala e a arte da apropriação do sexo. Novo livro do rabino Newton Bonder, que fala sobre esse assunto basal, tão importante para a nossa sociedade, para a nossa condição do humano, mas muitas vezes também equivocada. E eu começo essa conversa com um trecho logo do início desse livro que o rabino Bonder lança agora, e ele fala o seguinte: em nossos dias, o sexo alavanca profundas modificações no pensamento humano. Não são meras modificações de comportamento, mas de olhar e de fundamentos. Abordar um tema em transformação, em pleno brotar de uma nova epistemologia, nos expõe a riscos, e riscos complicados, né? Isso que eu vou querer saber dele. E ele fala logo nesse início que é importante salientar que esse novo livro não se trata de um livro sobre sexualidade, mas sobre sexo, algo anterior à sexualidade. Ele está aqui com a gente hoje, mais uma vez, uma alegria, uma honra, conversar com o rabino, escritor premiado, Newton Bonder. Rabino Newton, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Como é que esse tema do sexo, ele é trazido à luz da Cabala, à luz do judaísmo, para o entendimento de uma vida melhor, de uma vida mais saudável e de uma vida no coletivo mais saudável também, rabino? Então, na verdade, esse livro ele compõe uma série, né, que tem várias temáticas. Esse é o quarto livro de uma série de 7 livros, onde eu estou olhando aspectos fundamentais da nossa vida e tentando pensar eles com um olhar transversal, um lugar diferente, para abrir possibilidades de reflexão sobre temáticas importantes. E, obviamente, o sexo é fundamental, né? Ele diz respeito à nossa identidade, mas é mais do que identidade, né? Eu usei esse conceito de apropriação. A palavra apropriar normalmente é conectado com a ideia de tomar algo, né? De se apropriar de algo. Mas, na verdade, apropriar é tornar algo adequado. Então, assim, a nossa adequação à vida, em várias áreas, em várias funções da vida, depende dessa questão do sexo, da nossa identidade, da nossa relação com o sexo. Nós que estamos vivendo, por exemplo, um momento difícil, né, de pandemia e tudo mais, veja que talvez uma das questões maiores do nosso tempo se mostre aqui como uma dificuldade nessa área do sexo. Nós fizemos avanços muito importantes na década de 60, 70, ou no século passado, de forma geral, né, para, digamos assim, eliminarmos tabus, opressões. A gente ficou muito direcionado para esse lugar de permitir que o sexo e a sexualidade pudessem ser mais livres. Né? Eu acho que uma reivindicação das gerações, da geração passada, as 2 gerações passadas, e que a gente avançou muito, mas a gente perdeu muito. Eu acho que na busca, digamos assim, do prazer, né, o sexo ficou muito identificado com o prazer. Na busca do prazer, a gente sacrificou uma coisa que é fundamental, que é a intimidade, que eu acho que agora, quando nós ficamos agora mais reclusos, mas não só reclusos no sentido de ficarmos mais em casa, quando a gente está dependendo mais ainda do vínculo com o ser humano, da conexão com o ser humano, há uma perda de qualidade no nosso mundo. É difícil de identificar isso, né? Mas eu acho que é um dos elementos importantes para a gente pensar sobre a questão do sexo, né? E fazer algum tipo de atualização, de recomposição desse olhar que foi muito libertário no final do século passado, com algum sacrifício da questão da intimidade, já que o sexo virou uma coisa casual, uma coisa impessoal, né, descompromissada. E nesse sentido, rabino, gosto muito dessa ideia que você traz, porque eu acho tão potente para agora, inclusive na linguagem, porque você não faz uma crítica com essa fala ao que foi a liberdade sexual. Você bota um olhar analítico sobre se isso nos faz felizes. E um dos temas que é trazido é a construção da intimidade, né? Primeiro, a apropriação do sexo, eu enquanto indivíduo, e a gente tem muitos tabus, né? Muitos medos. A gente, como pais educadores, sabe e olha para o passado como muitos, como o sexo
traz um medo na exposição, por exemplo, para as crianças, um medo do corpo, talvez, não sei. E um segundo passo que é a questão da intimidade, e aí a relação com o outro. Queria que você falasse dessas duas esferas. Primeiro, na apropriação do eu comigo e o sexo e essa potência, o meu corpo. E esse segundo espaço, que é da intimidade, que se você tem total liberdade, talvez seja um desafio a construção dessa intimidade. Como é que você vê isso? Então, por que esses livros, a grande preocupação nesses livros e as outras temáticas acompanham isso, é muitas vezes decodificar um tema. O tema tem várias faces, vários aspectos que eu tento em todos esses livros, a minha, digamos assim, a minha intenção maior. Eu não sou um especialista nem diretamente na área da sexualidade, nem sou das outras temáticas que eu estou abordando, mas eu estou tentando enxergar com um olhar sapiencial, que tenta olhar vários aspectos, portanto, da questão. Então, assim, primeiro, eu acho que tem esse lugar, que é a confusão entre a libido e a intimidade, né? Onde a libido é a nossa relação física com a dimensão do sexo, e que tem a ver consigo próprio, né? A libido não tem a ver com um segundo, né? Eu tento posicionar isso muito claramente, o que eu chamo no livro de febres e florações. A libido é febril, ela é uma experiência física, né? É um interesse, é uma excitação física de ordem febril, muscular, né? E ela tem como epicentro você mesmo. A libido não está no outro, né? Então, assim, eu tento no livro explicar onde está o sexo da pessoa consigo mesmo e onde entra o outro, porque não é em todas as áreas, né, da temática do sexo onde isso é de paridade, é com um parceiro. Às vezes é de você com você mesmo. Então, a libido é uma alimentação erótica do corpo da pessoa consigo mesmo, né? É uma sensibilização febril que acontece na dimensão física, por assim dizer. O lugar, digamos assim, da intimidade, aí sim aparece um segundo, né? A necessidade, a intimidade, ela não acontece sozinho, né? Então, eu chamo isso não mais de uma dimensão febril, de uma experiência febril, mas uma floração. O que é uma flor? É uma manifestação que, através de fragrância, de cores, né, de exuberância, que tenta atrair um parceiro, né, uma cumplicidade nessa função do sexo. Então, a intimidade, ela tem outras características. A intimidade, diferente da libido, ela é totalmente voltada a um outro, é se aproximar a um outro. E então essa digamos que seria, eu acho que a questão maior, porque pelo libido, né, pelo sexo só físico, né, pela busca do prazer, você não se aproxima do outro. Essa é a razão talvez mais difícil dos avanços que a gente teve nos últimos tempos, onde as pessoas ficaram, graças a Deus, mais livres para vivenciar o seu corpo, sem todo tipo de repressão, opressão mesmo. Ao mesmo tempo, as pessoas se perderam um pouco justamente nisso, no uso, né, do corpo, digamos assim, do mundo do sexo só para a busca do prazer. E com certeza, eu não estou condenando, eu estou chamando a atenção que esse prazer ele é fundamental, mas ele é um aspecto de 4 aspectos do sexo que eu tento apresentar nesse livro. Então, assim, quando você vai para esse lugar da intimidade, aí sim há um desejo de aproximação de um outro, né? E o que isso demanda? E em muitos sentidos, o que tem de mais especial no sexo é a intimidade, né? É uma das áreas da vida onde a gente consegue estabelecer intimidade. Mas então, que é um desafio hoje, não, Rabino? Hoje o desafio da intimidade ele é enorme, não? Porque nesse desejo de alguma coisa que seja impessoal, de que você pode vivenciar isso somente nessa condição de uma coisa, digamos assim,
descompromissada, que não tem um outro, o outro é passageiro, casual, né? Nesse ganho que nós tivemos para a libido, nós tivemos perda na área da intimidade. Então, assim, é uma reflexão que eu estou chamando no livro, eu não estou fazendo nenhuma condenação, eu não uso nenhum tipo de, digamos assim, de dogma ou de julgamento, né? Julgamento moral, que parte normalmente das tradições religiosas. Eu simplesmente estou apresentando vários aspectos e eu depois me fixo muito nos dois grandes aspectos que são os mais polêmicos do nosso tempo, que são, na verdade, os dois aspectos do sexo que só dizem respeito aos humanos. Porque tanto a libido quanto a intimidade são experimentadas pelos outros seres animais, né, do reino animal ao qual nós pertencemos, né, seja pelo prazer que experimentam fisicamente, tá, o cio, a libido animal, quanto também pela intimidade, que são os cortejos, né, esse lugar de encantar o outro, que é uma forma de floração. Mas o ser humano ele dispõe de duas outras áreas, que são o gênero e a nubilidade, que são áreas muito importantes para pensar sexo para o gênero humano, para a espécie humana. E a gente consegue explicar de maneira resumida, é claro que as pessoas com certeza vão se aprofundar não só nesse livro, mas os outros três, inclusive o Rabino Newton Bolder já esteve com a gente aqui falando sobre os outros livros também dele que ele lança nessa coleção. Mas nesse sentido, Rabino, o que é essa esfera intelectual que vai nos diferenciando enquanto humanos, nesse aprimoramento da experiência humana nessa vida, para essa questão do sexo, que aí a gente começa a entrar, né, nesse aprimoramento, vamos dizer assim, dessa nossa caminhada espiritual, né? Exatamente. Então, quais são essas duas dimensões? Uma que é o gênero, né, que hoje é tão polêmico porque a gente hoje tem uma clareza de que o gênero não é binário. Né? O sexo quando nós nascemos, há uma escolha. Né? Nós não pedimos para nascer e nós também não pedimos, não escolhemos, não temos o direito de escolha desse sexo binário com que a gente vai nascer. Então, assim, a grande confusão do nosso tempo é que, como animais, nós temos biologicamente um sexo binário. Mas o ser humano, ele experimenta a sua relação, eu chamo de intelectual, não é porque é mental, mas é porque a consciência humana participa na área do sexo. E a consciência humana, ela tem uma autonomia que nós chamamos hoje de gênero, que criou o LGBTQ, né, toda essa diversidade de gênero, que é polêmica, porque quando as pessoas olham o mundo animal, elas questionam, isso não é da natureza, isso é fora da natureza, quando, na verdade, o ser humano ele precisa apropriar-se de si, ele precisa adequar essa relação da sua identidade como pessoa, né, a essa dimensão do sexo, que é o que a gente chama de gênero. Então, quem é o seu gênero normativo? Quem é o seu gênero que faz você se apropriar de você? É o que criou essa diversidade. E é interessante que, obviamente, isso é uma das áreas muito polêmicas no mundo de hoje, né? E polêmica e fundamental, porque ela demonstra um avanço, né, de tolerância, né, da mesma maneira que a gente quis no sexo físico, né, terminar com tabus, tirar as pessoas de algum tipo de claustro que a sociedade ou a moral criavam, né, nós queremos também avançar numa consciência de uma relação saudável com a vida, onde o gênero é fundamental. E, Rabino, eu queria só tocar, até para deixar as pessoas curiosas, porque nesse livro que está fascinante, assim, eu não sei qual deles eu gosto mais ou eu gostei mais dessas dimensões. Primeiro que a Cabala já é um assunto fascinante para os nossos dias de hoje. O Rabino
premiado com seus livros, traz sempre essa temática e os olhares para a nossa vida nos dias de hoje, mas eu queria só rapidamente, se você pudesse só deixar o lampejo aqui para a gente da febre espiritual, porque aí a gente junta a potência do corpo com a alma, e aí a gente tem a soma que nos faz aí nessa jornada terrena, né, a diferenciação, e aí a gente pode ter os valores éticos, mas tem uma busca que ferve também por esse supremo, por esse subjetivo. Fala mais para a gente rapidamente sobre essa esfera, Rabino. Então, assim como essa questão do gênero ela é hoje um turbilhão para a nossa sociedade, a questão da nubilidade é o desejo de casar-se, né? O desejo de se juntar com uma pessoa com a intenção de uma construção mais permanente, né? Que é, assim como o gênero ele é hoje questionado, né? Porque parece ser uma área de liberalidade, o casamento é questionado hoje como alguma coisa ultrapassada. E eu tento mostrar no livro que, na verdade, a nubilidade, o desejo de encontrar esse par, né, para uma construção mais permanente, é uma área do erotismo, há uma excitação núbil. Eu faço muitos casamentos, eu realizo os casamentos, e uma das coisas impressionantes é que quando você vê um casal jovem chegar ao momento do casamento, se eles estão ali pelas razões corretas, porque eles têm, além da libido, além da intimidade, além de um entendimento de gênero, se eles têm o desejo núbil, eles chegam eróticos a esse momento. A construção de uma vida, tá, que tem essa perspectiva de que o outro seja um parceiro, tá, como nenhuma outra pessoa é na sua vida, é uma excitação, é parte da dimensão do sexo. Então, assim, eu acho que essa leitura, que eu espero possa ser de reflexão, né, para todos, eu acho que nas duas áreas traz um olhar muito diferente, né, um olhar onde eu, inclusive, tento seguir, né, eu acho que talvez seja o elemento mais interessante que eu fui buscar no próprio texto clássico bíblico de Gênesis, 4 momentos onde o Criador, onde Deus, 4 vezes Deus se interessa pela sexualidade humana. Há um momento pela libido humana, há um momento onde não é bom estar só, que é a intimidade, há um momento onde Deus conclama Adão, o primeiro ser humano, a buscar uma autonomia de gênero, e há um momento núbil entre Adão e Eva, esse primeiro casal que se casa. Então, assim, eu acho que é uma leitura muito interessante, com um olhar, obviamente, do nosso tempo, que vai fazer as pessoas refletirem. Não é uma posição de julgamento ou de exposição de algum conhecimento maior, tá? Porque, como você disse no início, falar sobre sexo hoje, nos nossos tempos, diz respeito a tantas sensibilidades, a tantas construções que são novas, são fronteiras do pensamento humano, que há uma grande possibilidade de você falar coisas tolas ou coisas ultrapassadas ou sem sensibilidade, sem inclusão. Mas eu acho que o livro ficou num lugar muito bonito, onde você consegue repensar o sexo sem essa marcação de parcialidades, de moral. E eu acho que isso pode ser extremamente redentor para cada um de nós. E nesse tempo de isolamentos, de questões dos nossos vínculos com a vida, pode ser extremamente positivo. Esse é o Rabino Newton Bonder, o livro é Cabala e a Arte da Apropriação do Sexo, apropriando a libido, a intimidade, o gênero e a nubilidade. Eu li esse livro como e-book, mas você também encontra nas livrarias pela editora Rocco. O Rabino, é sempre uma alegria, uma honra, um privilégio poder compartilhar do seu conhecimento tão importante para os nossos dias. Um grande abraço e bons dias para você. Até o próximo livro. Também.